Olha bem, não é possível mais, já é tarde, né, para se tentar conter o avanço chinês nos planos econômico e geopolítico mundiais. E as tentativas de demonstração de força do império estadunidense resultam no aprofundamento e na exposição mais evidente dos Estados Unidos, fraqueza relativa, né? Ah, eu estou tratando aqui de uma sala de situação, uma análise circunstancial relativa ao mês de abril de 2025. Isso é parte de uma série já até longa de vídeos analíticos e textos que são focalizados na grande crise mundial, que é justamente o tema dessa sala de situação, o tema principal. E o tema de hoje, especificamente, ou subtema, é a transição da hegemonia mundial e a transição histórica profunda que a gente está vivendo agora, né? E a percepção que eu tenho, não só eu, né, é de que justamente essa transição está em curso e o avanço chinês já não é mais possível de ser parado, a não ser em situações muito destrutivas para a humanidade como um todo, né? No momento dessa sala de situação, em abril, né, do ano passado, o foco mais importante e imediato era o tarifaço, né, dos Estados Unidos. E hoje seriam essas ações já militares mais agressivas, né, dentro de uma sequência de intensificação das ações de confronto e, ao fim, se pode dar um nome de guerra genérico a isso, né? O que eu registrei à época é que, na improvisação, o governo dos Estados Unidos vinha mudando o decreto do tarifaço, né? Mas que era seguro que ele ia provocar alguma ruptura nos Estados Unidos com a ordem econômica, né, que vigia, ele representava isso certamente, com a ordem econômica mundial que vigia até ali e que foi fortemente desenvolvida no curso da onda neoliberal, sobre a própria hegemonia dos Estados Unidos, mas agora os Estados Unidos, como é de se esperar também ao fim, no momento crítico, né, de fim de uma onda neoliberal, vai negar grande parte dos princípios da sua doutrina na tentativa de manter o core, né, o seu núcleo principal, e isso é parte de outros vídeos analíticos, vocês podem procurar aí na timeline, né, que tem alguma coisa sobre isso, mas volta e meia eu retorno sobre esses mesmos temas. E no momento, como eu disse, estamos focalizados na repercussão daquele tarifaço e também, como em geral nessas análises eu estou destacando, a gente consegue hoje confirmar ou negar, né, aquilo que estava vindo, que eu identifiquei, eu vim identificando, de acordo com esse processo analítico, né, que eu venho desenvolvendo. Eu sou o professor Dr. Paulo Fleury e a gente está, como eu disse, centralizando ou focalizando aqui, né, o tema da grande crise econômico-social mundial que a gente está vivendo. E eu venho fazendo essa análise nos últimos anos. Já tem alguma coisa nas redes, em algumas publicações sobre isso. E naquele momento, repetindo, estamos focalizados na repercussão imediata do tarifaço, e uma dessas repercussões era a perda de credibilidade, né? O aumento de suspeita, a disseminação de suspeita generalizada contra a liderança, a estabilidade, a confiabilidade dos Estados Unidos, seja em termos econômicos, seja em termos estratégicos no mundo, né? Isso, por si, também intensifica a desconfiança na moeda e na economia dos Estados Unidos em geral e acelera
a redução da posição da dívida pública dos Estados Unidos e do dólar nas funções de reserva e de padrão monetário mundiais. E isso tem realmente ocorrido progressivamente. E, naquele momento, eu registrei. Essas tendências já estavam em curso e agora, inevitavelmente, se aceleraram muito. A queda relativa do poder econômico dos Estados Unidos, que já vem ocorrendo nas últimas décadas, e com intensidade, né, terá que ser acompanhada da queda do seu poder geopolítico. Mas isso não é incompatível, ao contrário, com essas demonstrações de força que justamente o governo americano está procurando dar no mundo inteiro. Ao contrário, isso é uma marca desse processo de relativa decadência progressiva do poder dos Estados Unidos no mundo. A arrogância estúpida deles, no caso do tarifaço, né, rompendo com aquilo que foi tão frutífero do ponto de vista produtivo tecnológico, que foi essa integração econômica mundial, parte da onda neoliberal, a parte mais positiva dela, que inclusive deu origem ao grande poderio chinês na atualidade, que foi a globalização, a nova globalização, a globalização contemporânea, através justamente nessa onda neoliberal, né? E agora, como eu disse no início, eles estão negando essa doutrina básica, né, do liberalismo conservador econômico, porque estão querendo garantir algo que é mais fundamental, que é, para usar uma linguagem mais sintética, a taxa de lucros, né? Mas, enfim, a arrogância dos Estados Unidos demonstravam na arena econômica, na cena política, reações destemperadas do governo, um tom impositivo, intimidador para com os outros países, chegando a esses níveis que a gente está vendo agora. E tudo isso, eu estou usando essa figura de linguagem algumas vezes, porque ela me parece apropriada, se assemelha, né, a rugidos de um leão velho, que já sentiu que é incapaz de deter o tempo, que a transição de poder, né, dele para outros está em curso. Ele não vai conseguir deter isso mais, né? Mas ainda tem poder, força para amedrontar e ferir. E é exatamente isso que está se mostrando, né? Quem perde o poder costuma reagir com desespero, realmente. Mas também pode aprender a conviver com a divisão da hegemonia no mundo real. As coisas estão mudando. E isso também já está a caminho, de certo modo, e de certo modo, infelizmente, até esse ataque à Venezuela é uma expressão da maneira como os Estados Unidos está entendendo essa realidade da sua relativa perda de poder, que é, ao invés de ser realmente o senhor e a polícia do mundo, vai ser das Américas, ou do mundo ocidental, como está registrado na nova doutrina de segurança dos Estados Unidos. Então, isto até já é, né, de certo modo, um reconhecimento. A doutrina de segurança dos Estados Unidos, essa nova, já foi, de certo modo, um reconhecimento dessa relativa perda de poder, nesse sentido, de concentrar sua área de influência no chamado mundo ocidental, onde nós, infelizmente, estamos incluídos, né? Mas, de todo modo, está em curso esta perda de hegemonia e está em curso o reconhecimento e as tentativas de deter esse processo por parte dos Estados Unidos. É o que a gente está vendo com certeza, né? É fato que o tarifaço naquela época, essas ações fora de qualquer reconhecimento internacional, unilaterais de todo modo, né, com relação à Venezuela, enfim, eu digo fora de reconhecimento mundial, porque não atende a nenhum institucionalidade ou legalidade internacional.
tem alguns apoiadores, mas são aqueles que a gente sabe. O tarifaço, de toda maneira, quebrou parte dessa confiança nos Estados Unidos e terá efeitos recessivos, ou efeitos de redução do crescimento econômico por lá, ainda que possa haver flutuações, né? Nesse sentido, possam haver flutuações. Também é razoável concluir que o mundo, em geral, vai se dissociar mais dos Estados Unidos e, inevitavelmente, vai se aproximar mais da China em função dessas ações extremadas de guerra comercial ou de guerra propriamente dita que os Estados Unidos estão sendo obrigados a tomar. É a situação em que eles se encontram que está levando eles, não é nenhuma loucura de um presidente deslocado, que o sistema é mais forte do que isso e ele se impõe de algum modo, e é por uma necessidade sistêmica que os Estados Unidos estão agindo de forma progressivamente mais agressiva no cenário mundial, mais imperialista, se vocês quiserem, e agora com esse foco estratégico, infelizmente, sobre nós aqui das Américas, né? E seja como for, estou entendendo que o tarifaço, assim como as ações, ampliam a desconfiança dos Estados Unidos e ampliam a confiança, ou pelo menos a uma disposição mais favorável em relação à China, e acredito que isso persistirá nos próximos anos. E muita gente identifica, inclusive, que esse acordo agora entre o Mercosul e a União Europeia, esse acordo comercial grande, importante, seja já um marco, né, dessa desconfiança progressiva em relação aos Estados Unidos e uma necessidade dos países e blocos internacionais se interagirem e se apoiarem ou integrarem econômica, social, militarmente, para além, por fora dos Estados Unidos. Isso me parece razoável. Eu digo não porque esse acordo tenha qualquer sentido militar, né? Não tem, mas é claro que uma integração econômica que pode advir de um acordo desse pode levar a integrações estratégicas maiores. E como eu estou nesse tema, e é parte da minha visão, que eu tenho insistentemente repetido, e preciso mesmo repetir, eu acho, é que, ainda que seja importante, né, e muito importante, uma aliança nesse nível comercial, né, e o que deve advir disso no mercado comum com a Europa, me parece uma coisa muito importante sob qualquer prisma, mas ainda assim a questão fundamental no mundo não passa por esse eixo, mas sim pelo eixo da aliança hegemônica dos Estados Unidos, em contraposição à ascensão da China socialista no mundo, né? E isso está acontecendo de algum modo, com idas e vindas, como tudo que é realidade histórico-social, mas está acontecendo. E, de fato, veja, os Estados Unidos estão forçando a desintegração das instituições mundiais e estão desestabilizando, de algum modo, os mercados mundiais, as cadeias produtivas, ao passo que, ao contrário, a China está construindo a maior rede internacional de transporte e estruturas produtivas de toda a história. Parece que os Estados Unidos estão buscando alguma reindustrialização. Impossível sob certo aspecto, porque seria pretender retornar aos anos 70, né? E, enquanto isso, a China está tomando a liderança da inovação tecnológica em todas as áreas. Enquanto os Estados Unidos estão desestruturando e reprimindo as suas universidades, a pesquisa e o ensino em geral estão sob
tensão, né, com confronto com o governo, com o poder político nos Estados Unidos no presente. Enquanto isso, a China está assumindo a dianteira segura, né, na pesquisa científica mundial. É inevitável, não há dúvida, que a gente deve perceber a transição da hegemonia mundial e já é possível visualizar a transição histórica profunda que isso representa. O império dos Estados Unidos lideraram um certo nível de globalização, um certo nível de integração mundial da produção, das finanças e da vida social, que foi intensificado, né, essa integração, essa globalização com a onda neoliberal. E que, no entanto, essa onda neoliberal nos trouxe a essa desigualdade social extrema e a grande crise econômica e social atual no mundo, né, mundial, no sistema mundial. A China socialista, por seu lado, praticamente já lidera a integração da produção mundial num outro nível, um novo nível, muito superior, com uma economia voltada para a prosperidade comum e investindo maciçamente na logística de transportes, comunicação em todo o mundo, com uma perspectiva geopolítica que já se comprovou até o momento de mais respeito às especificidades locais e pela formação de parcerias econômicas com ganho mútuo. Isso tem acontecido num nível certamente melhor, superior àquele das parcerias com o imperialismo norte-americano ou europeu para qualquer país do mundo de renda, dos países de renda média ou baixa. Então, a alternativa da parceria com a China, ela vai progredir, por mais tensionado que o mundo esteja agora. E o tarifaço marca, e agora de novo essas crises militares que os Estados Unidos estão provocando sucessivamente, marcam algo que define, que aprofunda essa substituição da grande locomotiva da economia mundial. Estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. A China representa a força ascendente, mas por um longo tempo para as nossas vidas, ainda que seja um curto período histórico, teremos que viver inevitavelmente em um mundo sob forte disputa bipolar, com parcerias multipolares, com uma pluralidade, né, de instâncias e regionalizadas ou não de integração mundial, né? É como se houvesse uma certa pulverização do sistema ONU nesse grande rede, né, de subsistemas regionalizados ou por foco econômico social, enfim. Eu acredito que todos vocês estão entendendo do que eu estou falando, e isso é uma realidade presente e continuará sendo, né? E essa miríade, no entanto, né, de forças de integração vão ter a tensão no sistema provocada pela disputa entre Estados Unidos e China, ou a aliança de poder hegemônico dos Estados Unidos e a nova aliança, ou as novas alianças, ou a multipolaridade real que está se formando a partir dessa ascensão econômica e, por consequência, necessariamente, estou dizendo econômico no sentido tecnológico-científico, e, por consequência, também necessariamente do ponto de vista geopolítico e militar-geopolítico, que a gente está vendo acontecer, ainda que a Índia tenha um crescimento importante, não dá para colocar em comparação com aquilo que hoje a China já representa em todos os aspectos de poder, no sentido, seja mais econômico, seja no sentido mais militar, seja no sentido geopolítico de ascendência,
né, nos fóruns, seja até do ponto de vista monetário. Em tudo isso a gente está vendo um crescendo, né, de importância da China e um decrescendo relativamente de importância e poder dos Estados Unidos, e a minha avaliação é que isso vai se seguir e está se dando, e se dará em um nível de confronto muito mais acirrado, porque mais decisivo, porque mais desenvolvido, né, e mais decisivo historicamente do que foram aqueles aqueles confrontos da aliança de poder dos Estados Unidos contra a União Soviética e seus aliados. De certo modo, ali era uma contradição desses polos ainda pouco desenvolvido, com um deles ainda pouco desenvolvido. Agora não, nós estamos vendo uma superação real do polo que já representa, de certo modo, o passado histórico pelo novo que está vindo. E por isso a contradição se torna mais aguda e mais intensa e mais elevada do ponto de vista histórico e do processo histórico, de sua resolução, né, a cada momento, e especialmente desse momento crítico que a gente está vivendo no mundo atualmente, né? A contradição se torna mais aguda, mais intensa. O mundo altamente integrado da economia mundial atual, muito mais do que era no período soviético, terá, no entanto, pelas circunstâncias, que se desenvolver agora dentro dessa nova tensão bipolar. De certo modo, os Estados Unidos foram promotores de uma globalização multipolar, livre em termos de comércio, até acharem os limites disso e estarem regredindo agora para essa posição protecionista, imperialista, belicista, que, como eu tenho analisado, é de se esperar mesmo de uma potência decadente nesse momento de crise histórica que a gente está vivendo, né? E estou visualizando que viveremos um momento relativamente longo, mas também historicamente curto, mas para nossas vidas, a minha em especial, que já não sou jovem, né? Um tempo longo em que essa tensão entre esses dois polos vai estar presente de modo inegável, e a gente deve reconhecê-lo nas nossas escolhas e nos nossos encaminhamentos estratégicos. E isso do ponto de vista de nação, de país, mas também dos pontos de vista pessoais. De algum modo o mundo vai se tensionando em uma polarização Estados Unidos, China, mesmo com movimentos transnacionais dos mais diversos, multipolares acontecendo, né? Então, na minha visão, a posição da multipolaridade, por princípio, é acertada, mas ela não resolve o problema. De fato, tanto o Estado quanto os agentes econômicos dos diversos países, nós próprios individualmente, vamos ter que fazer escolhas, de algum modo, binárias, em áreas estratégicas entre esses dois países, sistemas no sistema econômico mundial. É certo que o multilateralismo até agora sempre teve uma dimensão de farsa, né? Porque, por vários motivos, aquilo que se apresentava ali não podia se realizar. A idealidade, né, do multilateralismo não encontrava condições históricas e talvez nunca encontre, porque colocar em pé de igualdade países com capacidades militares, econômicas, com populações totalmente diversas, é irrealista, e a estrutura esquizofrênica, né, do Conselho de Segurança não resolveu isso, ao contrário, só confundiu e piorou. Eu vou ter que terminar por aqui, mas a gente está mesmo chegando ao fim. No próximo texto a gente vai tratar da superação desta crise. Até a próxima.